Sejam bem-vindos à leitura do livro dos Salmos. Salmo 40. Oração para livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Torne atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amados irmãos em Cristo Jesus, os versículos finais deste salmo reaparecem com ligeiras mudanças como um todo independente em Salmo 71. A questão que surge é se isso é um fragmento ou um conglomerado, uma dúvida que ecoa a complexidade de muitas passagens escriturísticas onde a repetição serve como ênfase divina, tal como vemos nas crônicas paralelas dos reis ou na repetição da lei em Deuteronômio. A opinião moderna se inclina para a última alternativa e aponta em apoio à óbvia mudança de tom na segunda parte, mas essa mudança não coincide com a suposta linha de junção, uma vez que Salmo 71 começa com nossos Salmos 40:13 e a mudança começa com Salmos 40:12. Shane e outros são, portanto, obrigados a supor que Salmos 40:12 é a obra de um terceiro poeta ou compilador que efetuou uma junção desse modo. O incômodo da hipótese da fusão é claro e sua necessidade não é aparente, pois ela é usada para explicar como um salmo que mantém um nível tão elevado de confiança a princípio deveria cair para uma consciência tão aguda de inúmeros males e fraqueza. Contudo, essa dualidade é a própria essência da experiência humana narrada nas Escrituras. Vemos Elias, após a vitória no Monte Carmelo em 1 Reis 18, cair em desespero profundo em 1 Reis 19 pedindo a morte. A alma devota conhece tanto o Tabor da transfiguração quanto o Getsêmani da angústia.
Mas, certamente, tal ressurreição de medos aparentemente mortos não é incomum em almas devotas e sensíveis. Eles vivem sobre o céu de abril, não de um azul ininterrupto. Por mais que Deus tenha feito muitas obras maravilhosas e por mais cheios de gratidão que esteja o coração do cantor, sua libertação não é completa enquanto habitar neste tabernáculo terrestre, como nos lembra 2 Coríntios 5,4, onde gememos sendo gravados. O contraste nas duas partes do Salmo é verdadeiro para os fatos e para os vários aspectos do sentimento e da fé, refletindo a tensão do já e ainda não que permeia o Novo Testamento. Embora a última metade dê maior destaque aos males abrangentes, eles aparecem apenas por um momento, e a oração pela libertação que eles forçam do salmista é tão triunfante na fé quanto foram as ações de graças da primeira parte. Lembrando a determinação de Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Em ambos, o tom básico é o da compreensão vitoriosa da ajuda de Deus, que em um é considerado em seus poderosos atos passados e no outro é implorado e confiado nas necessidades presentes e futuras. A mudança de tom não exige a hipótese de fusão. A unidade ainda é sustentada por ligações verbais entre as partes. Por exemplo, os inúmeros males de Salmos 40:12 pateticamente correspondem às inúmeras misericórdias de Salmos 45, ecoando a lógica de Romanos 5:20, onde o pecado abundou, superabundou a graça, e a mesma palavra para superar ocorre em ambos os versos. Ser satisfeito em Salmos 40:13 ecoa teu prazer, vontade, em Salmos 48. Preocupa-se ou pensa em Salmos 40:17 é o verbo do qual o substantivo traduzido propósitos em Salmos 45 é derivado, mostrando que os pensamentos de Deus para conosco, como de Jeremias 29:11, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. A atribuição do Salmo a Davi repousa unicamente na inscrição, mas tal autoria carrega em si o peso de uma tradição que vê no rei e poeta o arquétipo do sofredor que confia. O conteúdo não tem pontos discerníveis de conexão com circunstâncias conhecidas em sua ou em qualquer outra vida específica narrada nos livros de Samuel ou Crônicas. Embora a experiência de perseguição e livramento seja tema constante na vida do homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 3:14. De fato, a vida de Davi foi marcada por cavernas, desertos e traições desde a perseguição de Saul até a rebelião de Absalão, tornando a metáfora do poço e do lodo extremamente pertinente à sua biografia emocional, se não geográfica. Jeremias foi considerado o autor por alguns comentaristas com a força de dar um significado literal prosaico à frase obviamente poética, o poço da destruição, Salmos 42, o que nos remeteria a Jeremias 38:6, onde o profeta é lançado na cisterna de Malquias, filho do rei, na qual não havia água, mas apenas manta, e onde o Jeremias se afundou. Contudo, reduzir a poesia a uma biografia estrita pode empobrecer o texto. Se for para ser interpretado literalmente, o que fazer com a pedra, na próxima cláusula? A hermenêutica bíblica nos ensina, através de passagens como Gálatas 4:24, onde Paulo alegoriza Agar e Sara, e 1 Coríntios 10:4, onde a rocha no deserto era Cristo, que as coisas físicas muitas vezes apontam para realidades espirituais transcendentes. O poço de ruído ou charco de lodo descreve com precisão a condição da alma humana presa no pecado, na depressão profunda, onde quanto mais se luta, mais se afunda. Uma imagem que ressoa com a impotência humana descrita em Romanos 5:6, onde Cristo morreu pelos ímpios, quando estes eram ainda fracos. Bafleguin e outros estudiosos críticos veem a retorna da Babilônia nas metáforas brilhantes de Salmos 42 e, de acordo com suas concepções da evolução da religião espiritual, consideram a subordinação do sacrifício à obediência como um sinal claro de data tardia, pós-exílica, sugerindo que Israel só alcançou tal compreensão ética após a destruição do templo. Podemos, no entanto, recordar 1 Samuel 15:22, um texto inegociavelmente antigo na tradição, onde Samuel repreende Saul dizendo: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Esta passagem demonstra que a tensão entre o ritual externo e a piedade interna não é uma invenção tardia, mas o cerne da fé profética desde o princípio. Podemos aventurar-nos a duvidar se o alegado processo de espiritualização evolutiva foi tão claramente estabelecido e seus estágios datados a ponto de fornecer um critério seguro da idade de um salmo. A verdadeira espiritualidade sempre permeou a aliança. A exigência de Deus não era meramente cerimonial.
Como vemos em Deuteronômio 10:16, muito antes dos profetas clássicos, já se ordenava: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O sistema sacrificial levítico, quando corretamente entendido, apontava para a necessidade de pureza interior e arrependimento, e não para uma transação mecânica. Como o Salmo 51:17 mais tarde confirmaria, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Portanto, a teologia do Salmo 40 não exige uma data tardia, mas sim um coração iluminado pela graça, capaz de ver além das fumaças dos altares. A profundidade desta compreensão sobre o sacrifício que o salmista expressa ao dizer sacrifício e oferta não quiseste, lança luz sobre a insuficiência inerente da lei para aperfeiçoar a consciência do adorador. O autor de Hebreus, nos capítulos 9 e 10, apropria-se magistralmente deste texto, citando a versão da Septuaginta, para demonstrar que o sangue de touros e bodes nunca poderia de fato remover pecados. Hebreus 10:4. A repetição contínua dos sacrifícios no dia da expiação era uma prova de sua ineficácia final. Eles eram uma sombra dos bens futuros, Hebreus 10:1, e não a imagem exata das coisas. O salmista, pelo Espírito, antevê um momento em que a vontade de Deus exigiria algo mais precioso do que o gado sobre 1000 colinas. Salmos 50, verso 10. Ele declara: os meus ouvidos abriste, ou, literalmente, cavaste orelhas para mim. Esta expressão hebraica, pictórica, pode aludir à prática de Êxodo 21:6, onde o escravo que amava seu senhor e não queria partir livre, tinha sua orelha furada junto à porta, tornando-se servo perpétuo por amor. Assim, a obediência descrita aqui não é a submissão relutante de um subjugado, mas a devoção voluntária de um filho ou servo amoroso. No entanto, a Septuaginta traduz esta frase como corpo me preparaste, uma variação interpretativa que o Novo Testamento canoniza em Hebreus 10:5, aplicando-a diretamente à encarnação do Messias. O corpo preparado torna-se o instrumento da obediência perfeita. É no corpo de Cristo, oferecido uma vez por todas, que a vontade de Deus é plenamente satisfeita e nós somos santificados. Hebreus 10:10. A sequência do pensamento leva o salmista a declarar: então disse, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Esta referência ao rolo do livro, Migilat Sefer, sugere que a vida deste servo obediente já estava traçada nos desígnios divinos, nas escrituras sagradas que precedem a sua atuação. Para o rei Davi, isso poderia referir-se à lei real de Deuteronômio 17, 18 e 19, que o rei deveria copiar e ler todos os dias. Mas, num sentido plenamente messiânico, como o próprio Jesus afirmou em Lucas 24, 44, refere-se a tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos a seu respeito. Jesus, ao entrar na sinagoga de Nazaré, em Lucas 4, 17 e 21, desenrola o livro de Isaías e declara: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Cristo é o Verbo que se fez carne, João 1,14, a própria encarnação do livro. A obediência do salmista, portanto, e de forma suprema a de Cristo, não é uma improvisação, mas o cumprimento de um plano eterno, o mistério que esteve oculto desde os séculos. Colossenses 1,26. O deleite em fazer a vontade de Deus, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, é o traço distintivo do segundo Adão. Enquanto o primeiro Adão desobedeceu em um jardim de delícias, buscando sua própria vontade, o segundo Adão obedeceu em um jardim de agonia, Getsêmani, dizendo: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. A lei de Deus não estava apenas em tábuas de pedra, nem apenas em rolos de pergaminho, mas dentro do meu coração, nas minhas entranhas, cumprindo a promessa da nova aliança de Jeremias 31:33. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Esta interiorização da lei transborda inevitavelmente em proclamação pública. O salmista afirma: preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. A verdadeira piedade nunca é estritamente privada. Ela é contagiosa e testemunhal. Assim como os apóstolos em Atos 4:20 declararam: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O salmista não consegue conter a boa nova da justiça de Deus.
Observe que ele não prega a sua própria justiça, mas a justiça de Deus. Salmos 49:10. Ele lista atributos divinos como fidelidade, salvação, benignidade e verdade. Esta grande congregação pode ser o ajuntamento dos fiéis no templo, mas profeticamente aponta para a Igreja Universal, a Assembleia dos Primogênitos arrolados nos céus. Cristo, conforme citado em Hebreus 2:12, referenciando o Salmo 22, mas com o mesmo espírito, diz: Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. A evangelização, portanto, não é um dever oneroso, mas o transbordamento de um coração saturado pela graça. Esconder a justiça de Deus seria um ato de traição contra a própria natureza da revelação recebida, porque ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire. Mateus 5,15. A fidelidade de Deus e a sua verdade são o escudo e o broquel, Salmos 91:4, que protegem o servo, e proclamá-las é o meio pelo qual muitos verão e temerão e confiarão no Senhor, Salmos 43. O temor do Senhor gerado pelo testemunho da graça não é um terror paralisante, mas uma reverência amorosa que atrai o pecador para a confiança. Entretanto, o Salmo sofre uma mudança abrupta de tom a partir do versículo 11 ou 12, que tem desconcertado muitos intérpretes, levando às teorias de fragmentação mencionadas anteriormente. Da alta montanha da confiança e da proclamação messiânica, descemos subitamente para o vale da sombra e da necessidade urgente. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Por que um homem que acaba de declarar a sua perfeita obediência e o livramento passado, clama agora como se estivesse cercado? Porque a vida do crente e até mesmo a experiência messiânica na cruz é marcada por essa dualidade. O salmista diz: males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam. Aqui, a interpretação messiânica direta enfrenta um desafio teológico. Cristo não tinha iniquidades próprias, Hebreus 4,15. No entanto, como o nosso substituto, ele foi feito pecado por nós, 2 Coríntios 5:21. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, Isaías 53:6. Portanto, num sentido vicário, o Messias poderia sentir o peso dos pecados como um fardo pesado que o impede a visão, de modo que não posso ver. Para o salmista original, Davi ou outro santo, esta confissão é literal e pessoal. Ele reconhece que, apesar de ter sido liberto do poço anterior, a batalha contra a carne e o mundo continua. O velho homem ainda luta contra o espírito. Gálatas 5:17. As muitas águas da tribulação ainda ameaçam afogar a alma, e a única resposta possível é a renovação do clamor por misericórdia. A confissão de pecado aqui é brutalmente honesta. São mais que os cabelos da minha cabeça. Esta hipérbole revela uma consciência sensível, iluminada pela santidade de Deus, onde cada desvio é magnificado. O resultado é o desfalecimento do coração. Por ele o meu coração me desamparou. Esta segunda metade do Salmo, que corresponde ao Salmo 70, é um manual de sobrevivência espiritual. O salmista enfrenta inimigos externos que buscam a minha vida para destruí-la e desejam o seu mal. A realidade do antagonismo espiritual é perene. Como Pedro nos lembra, o diabo, vosso adversário, anda de derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. A oração do salmista para que eles sejam envergonhados e confundidos é uma oração imprecatória que apela à justiça divina para retificar o mundo moral. Não é vingança pessoal mesquinha, mas um zelo pela glória de Deus, porque os inimigos do justo são, em última instância, inimigos de Deus. Aqueles que dizem, ahá, uma expressão de escárnio malicioso, como os que zombaram de Jesus na cruz dizendo, salvou-se os outros, a si mesmo não pode salvar-se, Mateus 27:42, devem enfrentar a realidade de sua própria folice. Em contraste, o salmista ora pela alegria dos santos. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. A alegria cristã não é circunstancial,
mas relacional. Ela é encontrada em ti. Aqueles que amam a tua salvação têm um refrão contínuo em seus lábios: magnificado seja o Senhor. Esta é a doxologia que deve persistir, mesmo quando estamos pobres e necessitados. A identidade do adorador oscila entre a sua condição temporal, pobre e necessitado, e a sua segurança eterna: o Senhor cuida de mim. A palavra para cuida aqui implica que Deus pensa nele, planeja para ele, o tem em mente, ecoando a preciosidade dos pensamentos de Deus no Salmo 139:17. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. A conclusão do Salmo é abrupta e urgente. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Não há um amém final de resolução tranquila, mas um grito no calor da batalha. Isso nos ensina que a fé não elimina a urgência da dependência. A vida cristã é uma tensão constante entre o já, da redenção realizada, o pé na rocha, o cântico novo, e o ainda não, da glorificação final, o cerco dos males, a necessidade de socorro. O fato do Salmo terminar com um pedido de não demora lembra o final do próprio Apocalipse. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. A alma piedosa vive nesta expectativa anelante. O Deus que tirou do posto de perdição no passado é o mesmo que libertará no futuro. A memória da graça passada, versículos 1 a 5, é o combustível para a oração presente, versículos 11 a 17. Assim, o Salmo 40 abrange a totalidade da experiência humana sob a graça: a tragédia da queda, o poço, a intervenção soberana, a rocha, a resposta de gratidão e consagração, o ouvido aberto, a inevitável luta contínua contra o pecado e o mundo e a confiança inabalável de que Deus é e continuará sendo o nosso auxílio e libertador. É um texto que une a teologia do Antigo Testamento à cristologia do Novo, mostrando que o caminho da verdadeira espiritualidade sempre foi e sempre será pela fé naquele que se deleita em fazer a vontade do Pai. Na primeira parte, a corrente de pensamento começa com a gratidão pelas libertações individuais, Salmos 41. Se amplia na contemplação da bem-aventurança da confiança e das riquezas das misericórdias divinas, Salmos 44. Similar à expansão de louvor encontrada em Efésios 1, 3 a 14, onde as bênçãos espirituais são enumeradas. Movido por eles e ensinado o que é aceitável a Deus, ele se eleva à autoconsagração como um sacrifício vivo. Salmos 46, antecipando a exortação de Romanos 12:1. E, finalmente, implora pela experiência da graça de Deus em todas as suas formas, com base na mordomia fiel do passado em celebrá-los. Salmos 49. A segunda parte é um longo grito de socorro, que não admite tal análise, embora suas notas sejam válias, assemelhando-se ao clamor dos discípulos na tempestade: Senhor, salva-nos, perecemos. Mateus 8, 25. A primeira manifestação do cântico é uma longa frase, cujas orações se sucedem como ondulações iluminadas pelo sal e contam todo o processo da libertação do salmista. Tudo começou com uma espera paciente, terminou com uma nova música. A voz primeiro elevada em um grito estridente e ainda submissa o suficiente para ser ouvida acima, é finalmente sintonizada em novas formas de proferir um antigo louvor. As duas cláusulas de Salmos 41, eu e ele, opõem-se uma à outra separadas pela distância entre o céu e a terra, o salmista e seu Deus, uma distância que só é transposta pela iniciativa divina, como lemos em Isaías 57:15, onde o alto e sublime habita também com o contrito e o humilde. Ele não começa com seus problemas, mas com sua fé, seguindo o exemplo de fé visto em Hebreus 11, esperando, ele esperou por Jeová. A construção hebraica intensifica a ação, implicando uma perseverança inabalável, semelhante à exortação de Tiago 5:7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E onde quer que haja esta atitude de expectativa tensa e contínua, mas submissa, a atitude de Deus será de se curvar para enfrentá-la,
O olho manso e voltado para cima tem o poder de atrair os seus para si, tal como os olhos da serva atentam para as mãos da sua senhora. Salmo 123, 2. Esse é um axioma da vida devota confirmado por todas as experiências, mesmo que os sinais de libertação atrasem sua chegada, pois bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Essa expectativa, embora paciente, não é incompatível com o choro alto, mas, ao contrário, encontra voz nele, assim como o próprio Cristo, nos dias da sua carne, ofereceu fortes clamores e lágrimas. Hebreus 5:7. Paciência silenciosa e oração impaciente, com pressa demais para deixar Deus tomar seu próprio tempo, são igualmente imperfeitas. Mas o grito, apresse-se em minha ajuda, Salmos 40:13, e a petição final, meu Deus, não demora, são consistentes com a verdadeira espera, lembrando a oração insistente da viúva em Lucas 8:1-8, que não desfaleceu. O suplicante e Deus se aproximaram em Salmos 42, que não deve ser considerado como o início de uma nova frase. Como em Salmos 18:1, a oração traz Deus para ajudar. Ele inclina os céus e desce. Sua mão alcança o homem preso em uma cova ou lutando em um pântano. Ele é arrastado para fora, colocado em uma rocha e sente o solo firme sob seus pés. Uma imagem poderosa da salvação descrita em Colossenses 1:13, onde somos tirados do império das trevas. Obviamente, toda representação é puramente figurada, e aí irremediavelmente plano e prosaico referia-se à experiência de Jeremias, embora a realidade espiritual seja tão tangível quanto a lama física. As muitas águas de Salmos 18:1 é uma metáfora paralela, onde ele estendeu a mão desde o alto e me tomou. Os perigos que ameaçavam o salmista eram provavelmente muito mais desesperadores do que o normal em condições como as nossas, de modo que seus gritos parecem penetrantes demais para que possamos fazer os nossos. Mas os terrores e conflitos da humanidade são quantidades quase constantes, embora as ocasiões que os chamem sejam amplamente diferentes. Se olharmos mais profundamente na vida do que em sua superfície, aprenderemos que não é uma espiritualização violenta fazer destas declarações a expressão da graça redentora, visto que, na verdade, é só uma outra destas duas possibilidades abertas para nós. Ou nos debatemos em um pântano sem fundo, afundando na areia movediça do pecado, ou estamos com os pés na rocha, que é Cristo. 1 Coríntios 10:4. A libertação de Deus dá ocasião para novos louvores. O salmista tem que adicionar sua voz ao grande coro, e essa sensação de ser apenas um em uma multidão, que foram abençoados da mesma forma e, portanto, deveriam abençoar igualmente, ocasionam a troca significativa em Salmos 43 de meu e nosso, que dispensa a teoria de que o locutor é a nação para explicá-lo, mas sim aponta para a comunhão dos santos. É sempre uma alegria para o coração que se enche do sentido da misericórdia de Deus estar atento a tantos que partilham a misericórdia e a gratidão, cumprindo o desejo de Salmos 34:3. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. O grito de libertação é um solo. A canção de louvor é coral. O salmista não precisava se esconder para louvar. Uma nova canção brotou de seus lábios como uma inspiração, tal como o cântico de Moisés e do Cordeiro em Apocalipse 15:3. O silêncio era mais impossível para seu coração feliz do que até mesmo para sua tristeza. Gritar por ajuda do fundo do poço e ficar mudo quando levantado para a superfície é parte do rude. Tal ingratidão lembra os 9 leprosos que não voltaram para dar glória a Deus, Lucas 17:17. Embora a canção fosse nova na boca desse cantor, como convinha a um destinatário de libertações frescas do céu, o tema era antigo, eterno como a misericórdia do Senhor que dura para sempre, Salmos 136. Mas cada nova voz individualiza os lugares comuns da experiência religiosa e os repete como novos. E o resultado da voz convicta e jubilosa de um homem, dando novidade a verdades antigas, porque ele as verificou em novas experiências, será que muitos verão, como se contemplassem a libertação de que ouvem
e temerão Jeová e confiem-se a Ele. Não era a libertação do salmista, mas seu cântico, que deveria ser o agente nesta extensão do temor de Jeová, pois a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Todos os grandes poetas sentiram que suas palavras conquistariam a audiência e viveriam. Assim, mesmo a parte da consciência da inspiração, essa alta antecipação do efeito de suas palavras é inteligível, sem supor que seu significado é que a libertação sinalizada da nação do cativeiro se espalharia entre os pagãos e os atraísse para a fé de Israel. Embora profeticamente isso aponte para a inclusão dos gentios, que glorificam a Deus pela sua misericórdia, Romanos 15, 9, a transição da experiência puramente pessoal para pensamentos mais gerais é concluída em Salmos 44. Assim como o salmista começou contando sobre sua paciente expectativa e depois passou a falar da ajuda de Deus. Também nesses 2 versículos, ele apresenta a mesma sequência em termos cuidadosamente expressos na forma mais abrangente. Felizes de fato, ou bem-aventurados, como no Sermão do Monte, Mateus 5:5, são aqueles que podem traduzir sua própria experiência nestas 2 verdades para todos os homens, que a confiança é bem-aventurança e que as misericórdias de Deus são uma longa sequência, composta de inúmeras partes constituintes. Ter isso como convicções íntimas e expressá-las de maneira tão clara e melodiosa que muitos se sintam atraídos a ouvir e então verificá-las por sua própria visão, provando e vendo que o Senhor é bom, Salmos 34, 8, é uma recompensa pela espera paciente de Jeová. Essa confiança deve ser mantida pela resistência resoluta às tentações do seu oposto. Portanto, o aspecto negativo da confiança é destacado em Salmos 44b, em que o verbo deve ser traduzido como não gira, em vez de não respeita, como no AV e no RV. O mesmo movimento visto de lados opostos pode ser descrito voltando-se para e voltando de. Lembrando o arrependimento, que é uma conversão dos ídolos para Deus, 1 Tessalonicenses 1:9. Abandonar outras confidências faz parte do processo de tornar a confiança de Deus única. Mas é significativo que a antítese não se cumpra totalmente, pois aqueles a quem o coração confiante não se dirige não estão aqui como se pudesse ser esperado, objetos de confiança rivais, mas sim aqueles que depositam sua própria confiança em falsos refúgios. Os orgulhosos são a classe de pessoas arrogantemente autossuficientes que não sentem necessidade de nada além da sua própria força para se apoiar, cujo fim é a destruição. Provérbios 18:18. Desertores da mentira são aqueles que se afastam de Jeová para colocar sua confiança em qualquer criatura, visto que todos os refúgios, exceto ele mesmo, falharão, pois maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. Os ídolos podem ser incluídos neste pensamento de mentira, pois são vaidade e obra de engano. Jeremias 10, 14 e 15. Mas é indevidamente limitado se for confinado a eles. Mas sim leva em conta todos os falsos fundamentos de segurança, riquezas, poder ou sabedoria humana. Antítese falha na exatidão para enfatizar a prevalência dessa confiança equivocada, o que torna muito mais difícil se manter afastado das multidões e ficar sozinho na confiança em Jeová, como não é na geração Gênesis 6:9. Salmos 45 corresponde aos Salmos 44, no sentido de que apresenta em generalidade semelhante às grandes ações com as quais Deus costuma responder à confiança do homem. Mas a personalidade do poeta rompe muito belamente por meio das declarações impessoais em 2 pontos. Uma vez, quando nomeia Jeová como meu Deus, reivindicando assim sua parte separada das misericórdias gerais e seu vínculo especial de conexão com o amante de todos, tal como Tomé exclamou, Senhor meu e Deus meu, João 20:28.
E uma vez, quando fala dos seus próprios elogios, reconhecendo assim a obrigação da gratidão individual pelas bênçãos gerais. Cada partícula de umidade finamente fragmentada no arco-íris deve retroceder o amplo raio de sol em seu ângulo próprio. As maravilhas e desígnios de Deus são pensamentos divinos realizados e pensamentos divinos que estão gradualmente sendo realizados. Delikish, lembrando que, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Estas são feitas e sendo feitas em inúmeras multidões, e quando o salmista vê as vigas brilhantes e ininterruptas emanando da sua fonte inesgotável, ele rompe em uma exclamação de admiração e adoração pela grandeza incomparável do Deus eterno. Não há ninguém para definir ao lado de ti. É muito mais elevado e de acordo com o tom do verso do que a observação comparativamente plana e incongruente de que a misericórdia de Deus não pode ser dita a ele. Uma exclamação precisamente semelhante ocorre em Salmo 71:19, em que a grandeza incomparável de Deus é deduzida das grandes coisas que ele fez. Quem é como tu, ó Deus? Feliz a cantora que tem um tema inesgotável. Ele não é silenciado pela consciência da inadequação de suas canções, mas antes inspirado para a tarefa prazerosa, sem fim e sem fim, de proferir algum novo fragmento dessa transcendente perfeição. Inúmeras maravilhas feitas devem ser satisfeitas por canções sempre novas. Se não podem ser contadas como a sangueira do mar, Salmos 139:18. Se a misericórdia de Deus frustra a enumeração e o louvor do mendigo, surge naturalmente a pergunta: o que devo render ao Senhor por todos os seus benefícios? Salmo 116:12. Portanto, a próxima virada de pensamento mostra o salmista alcançando a elevada concepção espiritual de que o deleite sincero na vontade de Deus é a verdadeira resposta às maravilhas do amor de Deus. Ele se eleva muito acima dos ritos externos, bem como da obediência servil à autoridade não amada, e proclama a verdade eterna e definitiva de que o prazer de Deus é o deleite do homem em sua vontade. As grandes palavras que soaram à proclamação do reinado de Saul podem muito bem ter soado no espírito de seu sucessor. Sejam eles a fonte da linguagem de nosso salmo ou não, eles são notavelmente semelhantes. Obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir do que gordura de carneiros. 1 Samuel 15:23 ensina precisamente a mesma lição que Salmos 46 deste salmo. A forte negação em Salmos 46 não nega a instituição divina da lei sacrificial, mas afirma que algo muito mais profundo do que os sacrifícios externos é o objeto real do desejo de Deus, ecoando Oséias 6:6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. A negação é enfatizada pela enumeração dos principais tipos de sacrifício. Quer sejam sangrentos ou incruentos, quer sejam para expressar consagração ou para efetuar a reconciliação, nenhum deles é o verdadeiro sacrifício de Deus se desacompanhado do coração contrito, como afirma Salmos 51:17. Em Salmos 46, o salmista está inteiramente ocupado com as declarações de Deus sobre seus requisitos, e ele os apresenta de uma maneira notável, intercalando a cláusula "orelhas perfurastes para mim" entre as duas cláusulas paralelas com respeito ao sacrifício. Por que a conexão deveria ser assim interrompida? O fato de que Deus dotou o salmista com a capacidade de apreender a fala divina revela o desejo de Deus a respeito dele. Só porque ele tem ouvidos para ouvir, é claro que Deus deseja que ele ouça, e, portanto, que atos externos de adoração não podem ser o reconhecimento das misericórdias nas quais Deus se agrada, pois o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração, conforme nos ensina 1 Samuel 16:7. A anatomia espiritual da obediência começa com a audição,
pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A cláusula central do versículo "ouvidos me abristes" ou "cavastes" está embutida nas outras declarações sobre sacrifício, não como um acidente literário, mas porque se trata de um ato divino fundamental que, ponderado, será visto como estabelecendo todo o ensino sobre a verdadeira piedade. Sem o ouvido circuncidado, mencionado em Jeremias 6,10, como o oposto do ouvido incircunciso, que não pode escutar e considera a palavra do Senhor um opróbrio, todo o aparato ritualístico torna-se um ruído vazio, semelhante ao metal que soa ou ao sino que tine, de 1 Coríntios 13:1. O todo coloca de forma simples e concreta um princípio amplo, a saber que a posse da capacidade de receber comunicações da vontade de Deus impõe o dever de recepção amorosa e obediência. Isso nos lembra as palavras de Jesus, que frequentemente encerrava suas parábolas com a exortação: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça", Marcos 4:9. Indicando que a revelação divina não é apenas informação cognitiva, mas um imperativo moral que exige uma resposta volitiva. Isso aponta para a aceitação interior alegre dessa vontade, como o tipo mais puro de adoração, transcendendo a fumaça dos holocaustos. A orelha furada ou aberta remete também à lei do servo voluntário, em Êxodo 21, 5, 6. Onde o escravo que amava seu senhor e não queria a liberdade dizia: "Eu amo a meu senhor, não sairei livre." E então tinha sua orelha furada junto à porta, selando um pacto de serviço perpétuo por amor, uma prefiguração perfeita daquele que tomou a forma de servo. Filipenses 2, 7. Por amor ao Pai e aos seus. Salmos 47 e Salmos 48 ocupam-se com a resposta às exigências de Deus assim manifestadas por seu dom de capacidade de ouvir sua voz. Então eu disse, uma marca temporal que indica prontidão imediata. Assim que ele aprendeu o significado de seus ouvidos, que não foram feitos apenas para a estética ou para os sons do mundo, mas para serem receptáculos da voz do Altíssimo, ele encontrou o uso correto de sua língua. A resposta do salmista ecoa a disponibilidade profética de Isaías, que ao ouvir a voz do Senhor perguntando: "A quem enviarei e quem há de ir por nós?", respondeu prontamente: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Isaías 6:8. Esta é a liturgia da obediência. A revelação de Deus entra pelo ouvido aberto e a consagração do homem sai pelos lábios confessos. O coração agradecido que acabara de ser tirado de um poço de perdição e de um charco de lodo foi movido não pela coação da lei, mas pela gratidão da graça para a rápida aceitação da conhecida vontade de Deus. O mais claro reconhecimento de seus requisitos pode coexistir com a resistência a eles naqueles que não foram regenerados, como vemos nos fariseus que examinavam as Escrituras e contudo não queriam ir a Cristo para ter vida. João 5, 39 e 40. Portanto, a alma necessita do impulso da contemplação amorosa das incontáveis maravilhas de Deus. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado, Salmos 45, para vivificá-la em um serviço alegre. É a visão da misericórdia de Deus que nos leva a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Romanos 12:1. Eis que vim é a linguagem de um servo que entra na presença de seu senhor, em obediência ao seu chamado, ou de um guerreiro que se apresenta ao seu comandante. Não é uma chegada passiva, mas uma apresentação ativa e intencional. Em Salmos 47, a segunda cláusula interrompe o fluxo, assim como em Salmos 46, criando um parêntese explicativo de profunda densidade teológica. Ali, a interrupção falava do órgão de receber mensagens divinas, o ouvido quanto ao dever. Aqui fala das próprias mensagens e da sua fonte autoritativa. No rolar do livro está o meu dever prescrito para mim. A promessa implícita em dar ouvidos é cumprida ao dar uma lei escrita permanente.
Este homem, tendo ouvidos para ouvir, ouviu, e não apenas ouviu os sons passageiros, mas acolheu no mais recôndito recesso de seu coração e vontade a declarada vontade de Deus cristalizada na Escritura. A expressão no rolar do livro Megilat Sefer é singular e misteriosa. Para o rei davídico, isso pode referir-se ao livro da lei, Deuteronômio, que o rei deveria manter consigo e ler todos os dias de sua vida, para que aprendesse a temer ao Senhor, Deuteronômio 17, 18, 19. Contudo, a aplicação messiânica, confirmada por Hebreus 10, 7, eleva este livro a um patamar eterno. Refere-se aos desenhos eternos de Deus, o livro da vida ou os decretos divinos formulados antes da fundação do mundo. Cristo, o Verbo encarnado, não veio para improvisar uma missão, mas para cumprir um roteiro sagrado escrito na eternidade. Salmos 48, eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sintetiza a essência da obediência a superar todos os sacrifícios, alegria em cumprir a vontade de Deus. Não é apenas uma prescrição exterior, mas a lei do meu coração. Este versículo coloca de forma mais profunda o que a lei mostra de maneira mais técnica. Cristo não apenas cumpriu a lei, mas a cumpriu com prazer, fazendo dela sua lei interior e inabalável. O ato de David ao recusar na armadura de Saul para enfrentar o filisteu mostra o princípio de que a arma personal e espiritual é o conhecimento interior da vontade de Deus, a qual todos os recursos externos devem se submeter, e o deleite em fazê-la. A encarnação e sacrifício de Cristo não foram obra de acaso, mas a concretização de uma vontade divina eterna, que trouxe prazer ao Filho ao cumprir o seu dever prescrito no rolar do livro, uma lei escrita, tal como o Deuteronômio para o rei, trazendo alegria em fazer a vontade, que é a única forma real de adoração. Só porque ele tem ouvidos para ouvir, é claro que Deus deseja que ele ouça, e portanto que atos externos de adoração não podem ser o reconhecimento das misericórdias, nas quais Deus se agrada, pois o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração, conforme nos ensina 1 Samuel 16, 7. E a adoração real vem de alguém que não só ouve a palavra de Deus, mas a vive em sua ação. Ele pôde dizer aos discípulos no caminho de Emaús que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Jesus encontrou a si mesmo no livro. Quando ele abriu o rolo de Isaías na sinagoga de Nazaré, ele declarou: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, 21. Portanto, a obediência do Messias, e por extensão a do crente, é a encenação na história daquilo que foi decretado no céu. A nossa biografia espiritual deve ser uma exegese viva da palavra de Deus. Somos cartas de Cristo, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. 2 Coríntios 3, 3. A frase "deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu", Salmos 48, introduz o elemento emocional e volitivo que distingue a verdadeira piedade do legalismo frio. A palavra hebraica para deleite, rafatz, implica um desejo intenso, um prazer que satisfaz a alma. Isso contrasta violentamente com a atitude de Israel, muitas vezes repreendida pelos profetas, onde o culto era um fardo, e eles diziam: "Que canseira é esta?" Malaquias 1:13. Para o servo sofredor e obediente, a vontade de Deus não é um fardo pesado, mas, como disse João, os seus mandamentos não são pesados, 1 João 5:3, para aquele que ama. Este deleite supremo foi perfeitamente encarnado por Jesus, cuja comida e bebida eram fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. João 4:34. Mesmo quando a vontade de Deus envolvia o cálice amargo do Getsêmani, a submissão de Cristo, "não se faça a minha vontade, mas a tua", Lucas 22:42, brotou de um amor profundo pelo Pai que superava o instinto de autopreservação humana. Além disso, o salmista adiciona:
Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Literalmente, nas minhas entranhas. Aqui, vemos a interiorização radical da Torá. Não é mais uma lei externa gravada em pedra confrontando o homem de fora para dentro, mas uma lei gravada na substância vital do ser. Isso profetiza diretamente a nova aliança prometida em Jeremias 31:33. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Em Ezequiel 36:26-27, a promessa é expandida com a troca do coração de pedra por um de carne e a habitação do Espírito que causa a obediência. Portanto, o Salmo 40 descreve a experiência do homem regenerado, e isso suprema e perfeitamente a do Messias, onde a lei e o amor não são antagonistas, mas sinônimos. A lei no coração significa que a vontade de Deus se tornou a própria natureza do indivíduo. Ele não obedece para se tornar justo, ele obedece porque sua natureza foi transformada para amar a justiça. Como Paulo afirma em Romanos 7:22, segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. A conexão entre a audição, ouvidos abriste, a escritura, rolo do livro, e a afeição, deleito-me, cria uma trindade de santificação inquebrável. Sem a palavra objetiva, o livro, a audição torna-se misticismo subjetivo. Sem a audição espiritual, o livro permanece letra morta que mata, 2 Coríntios 3:6. E sem o deleite do coração, a obediência torna-se hipocrisia farisaica. O salmista, portanto, nos apresenta o caminho da verdadeira religião, uma resposta integral do ser humano à revelação divina. A substituição dos sacrifícios de animais pela obediência pessoal não anula a necessidade de expiação, mas aponta para o único sacrifício que realmente agrada a Deus, a entrega total do eu. Em Hebreus 10, o autor do livro argumenta que foi através dessa vontade, a obediência ativa de Cristo em fazer a vontade do Pai, que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez para sempre. Hebreus 10:10. O corpo preparado, da versão Septuaginta, que substitui ouvidos abertos, não contradiz o texto hebraico, mas o interpreta teologicamente. O corpo foi o instrumento necessário para que a obediência auditiva se tornasse tangível e sacrificial na história. Cristo precisava de um corpo para ter ouvidos para ouvir e sangue para verter. Assim, o Salmo nos leva do charco de lodo da perdição humana para a rocha da salvação divina, passando necessariamente pelo rolo do livro e pela lei no coração. A proclamação que segue nos versículos 9 e 10, preguei a justiça na grande congregação, é o transbordamento inevitável dessa plenitude interior. Aquele que tem a lei no coração e o deleite na vontade de Deus não pode conter os seus lábios. Ele torna-se um evangelista não por dever clerical, mas por necessidade existencial, como Jeremias, para quem a palavra era um fogo nos ossos que não podia ser contido. Jeremias 29. A grande congregação precisa ouvir não sobre a justiça do homem, que é como o trapo da imundícia, Isaías 64:6, mas sobre a fidelidade e a salvação do Senhor, a única justiça que liberta e transforma. A palavra traduzida por deleite em Salmos 48 é a mesma que a traduzida por desejo em Salmos 46, e que traduzido pela AV e RV em Salmos 48, vontade, é propriamente bom prazer. Assim, o deleite de Deus e o do homem coincidem, uma harmonia perfeita onde o fazer a tua vontade, ó Deus meu, torna-se a própria comida da alma, como Cristo declarou em João 4:34. A minha comida é fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. O amor grato assimila a vontade da criatura com o divino e assim muda os gostos e impulsos que o desejo e o dever se fundem. As prescrições do livro tornam-se o deleite do coração, não um fardo pesado, porque os seus mandamentos não são pesados, 1 João 5:3, para aquele que ama. Uma voz interior dirige, ama e faz o que queres, pois uma vontade determinada pelo amor não pode deixar de escolher agradar ao seu bem-amado.
A liberdade consiste em querer livremente e fazer vitoriosamente o que devemos, e tal liberdade pertence aos corações cujo supremo deleite é agradar a Deus, cujas inúmeras maravilhas conquistaram seu amor e tornaram suas ações de graças pobres. A lei escrita no coração era o ideal, mesmo quando uma lei foi escrita em tábuas de pedra. Era a promessa profética para a era messiânica, explicitada em Jeremias 31:33. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. É cumprida na vida cristã na medida de sua autenticidade. A menos que o coração se deleite com a lei, os atos de obediência contam muito pouco. A citação de Salmos 47 em Hebreus 10:5 é principalmente da Septuaginta, que tem a tradução notável de Salmos 46b, um corpo me preparaste. Provavelmente isso significa paráfrase e não tradução, e representa substancialmente a ideia do original, uma vez que o corpo é o instrumento para cumprir, assim como o ouvido é o órgão para apreender a vontade expressa de Deus, e Paulo nos exorta a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. O valor do Salmo para o escritor de Hebreus não depende desta cláusula, mas de toda a representação que ele dá do ideal da tua verdadeira adoração do servo perfeitamente justo, envolvendo a anulação do sacrifício e a preeminência decisiva da obediência voluntária. Esse ideal é cumprido em Jesus e realmente apontado para ele, pois ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Esse uso da citação não implica necessariamente o caráter diretamente messiânico e exclusivo do Salmo em sua origem histórica, mas sim sua plenitude tipológica. Da abundância do coração fala a boca. Mateus 12:34. E assim a passagem é fácil, desde o deleite interior na vontade de Deus até a declaração pública de seu caráter. Todo verdadeiro amante de Deus é uma testemunha de sua doçura para o mundo, tornando-se o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2:15. Visto que o salmista tinha sua lei escondida nas profundezas de seu ser, ele não poderia esconder sua justiça dentro de seu coração, mas deveria magnificá-la com sua língua, como Jeremias, que sentiu a palavra como um fogo ardente em seus ossos que não podia conter. Jeremias 29. Esse é um amor débil e duvidoso, que não conhece necessidade de expressão. Amar e ficar calado, às vezes, é imperativo, mas sempre pesado. E um coração feliz em seu amor não pode escolher, a não ser vibrar na música da fala. O salmista se descreve como um mensageiro de boas novas, um verdadeiro evangelista, proclamando a justiça na grande congregação. A multiplicidade de nomes para os vários aspectos do caráter e atos de Deus que ele amontoou nesses versículos serve para indicar sua multiplicidade, que ele se deliciava em contemplar, e sua longa e amorosa familiaridade com eles. Ele coloca seu tesouro em todas as luzes e o vê de todos os pontos, como um homem gira uma joia em suas mãos e obtém um brilho novo de cada faceta. Justiça, a boa notícia de que o governante de tudo é inflexível, com uma justiça que satisfaz escrupulosamente as necessidades de todas as criaturas, e se torna penal e terrível apenas para os rejeitadores de seu aspecto terno. Fidelidade, a adesão inviolável a todas as promessas, pois ele é fiel, o mesmo que prometeu. Hebreus 10:23. Salvação, a plenitude real de libertação e bem-estar fluindo desses atributos. Benignidade e verdade muitas vezes unidas para expressar ao mesmo tempo o calor e a imutabilidade do coração divino. Estes têm sido os temas de salmista, portanto eles são sua esperança. E ele tem certeza de que, como tem sido seu cantor, eles serão seus preservadores. Salmos 40:11 não é apenas oração, mas confiança ousada. Ele ecoa o versículo anterior, uma vez que eu não contive, em Salmos 49, corresponde a não restringirás, e tua benignidade e tua fé, com a menção dos mesmos atributos em Salmos 40:10. O salmista não está tanto afirmando suas reivindicações, mas sim dando voz à sua fé, sabendo que, aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2:30.
Ele não pensa tanto que sua declaração seja merecedora de remuneração, mas sim que o caráter de Deus torna impossível a suposição de que ele que tanto amou e cantou seu grande nome em suas múltiplas glórias, encontraria aquele nome inútil na sua hora de necessidade. Há um tom de tal necessidade sentida mesmo na confiança de Salmos 40:11, e torna-se dominante a partir de Salmos 40:12, mas não de forma a sobrepujar a clara nota de confiança. A diferença entre as duas partes do Salmo é grande, mas não deve ser exagerada como se fosse uma contrariedade. Na primeira parte predomina a ação de graças pela libertação de perigos passados recentemente. Na segunda, a petição de libertação de perigos ainda ameaçadores, mas em ambos o salmista está exercendo a mesma confiança. E se no começo ele canta louvores a Deus que o tirou do abismo da destruição, no final ele se apega firmemente a Ele como seu socorro e libertador. Similarmente, enquanto na primeira parte ele celebra os propósitos que são para nós, na última ele tem certeza de que, por mais necessitado que seja, Jeová tem propósitos de bondade para com ele. A mudança de tom não é tão completa a ponto de negar a unidade original, e certamente não é difícil imaginar uma situação em que ambas as metades do salmo devam ser apropriadas. Há alguma libertação nesta vida perigosa e incompleta, tão completa e permanente que não deixa espaço para perigos futuros? No mundo tereis aflições, disse Jesus. A previsão dos perigos vindouros não deve acompanhar a gratidão pelas fugas passadas? Nossos faraós raramente se afogam no Mar Vermelho, e não vemos com frequência seus cadáveres estendidos na areia de forma definitiva até o dia final. A mudança de tom, da qual se usa tanto em oposição à unidade original do salmo, começa com Salmos 40:12. Mas esse versículo tem um vínculo muito forte e bonito de conexão com a parte anterior, na descrição de assediar males tão inumeráveis. Ambas as palavras de Salmos 45 são repetidas, que para ultrapassar, ou são mais que, em Salmos 40:12c, que para número, em a. O coração que sentiu quão inumeráveis são os pensamentos e atos de amor de Deus não está totalmente reduzido ao desespero mesmo enquanto contempla um mar de problemas rolando suas ondas de crista branca para a costa até o horizonte. O céu se estende para além deles e a verdadeira infinitude das misericórdias de Deus supera a grande, embora realmente limitada, gama de pecados, ou tristezas as consequências do pecado, pois onde o pecado abundou, sobreabundou a graça. Romanos 5:20. Minhas iniquidades me alcançaram descreve uma cena dramática em que o pecado não é um ato estático do passado, mas uma entidade viva e hostil, agindo como inimigos perseguidores ou cães de caça que finalmente encurralam sua presa. A palavra hebraica para alcançar, nasag, sugere ser ultrapassado por algo mais rápido, lembrando a advertência de Moisés em Números 32:23, sabei que o vosso pecado vos há de encontrar. Cada calamidade que o prendia em suas garras era interpretada, na teologia do salmista e na sensibilidade de uma consciência desperta, como fruto de um pecado seu, ou ao menos sentido assim. Esta visão reflete a angústia de Caim, que sentiu o pecado à porta, como uma fera agachada, Gênesis 4:7, pronta para dominar. Tal consciência de transgressão, tão vívida e esmagadora, não é inconsistente com a declaração anterior de deleite na lei de Deus, mas paradoxalmente é uma prova dela. Somente aquele que ama a luz sente a pena aguda das trevas. Isso é análogo ao que Paulo descobriu em sua luta descrita em Romanos 7:22-24, onde ele afirma, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Miserável homem que sou eu, quem me livrará do corpo desta morte? A sensibilidade ao pecado não é sinal de apostasia, mas de vida. Os mortos não sentem o peso da sepultura, mas os vivos gemem sob fardos menores. Davi, no Salmo 32, 3 e 4, descreve esta experiência psicossomática. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim.
Isso deixa de lado a tentativa superficial de alguns críticos de tornar este salmo diretamente messiânico, no sentido de negar qualquer pecado ao orador, forçando uma impecabilidade que o texto, em sua leitura natural, não sustenta. No entanto, a teologia cristã profunda resolve este dilema não negando a confissão, mas elevando a natureza da identificação. A menos que vejamos Cristo carregando os pecados de outros, feito pecado por nós, a aplicação torna-se impossível. Mas as Escrituras afirmam que ele o fez. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo declara: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Pedro ecoa isso em 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Portanto, quando o Messias clama, minhas iniquidades, ele fala como o Cordeiro de Deus que assumiu a culpa corporativa do seu povo, apropriando-se dela como se fosse sua, sentindo o seu peso esmagador mais do que qualquer pecador original jamais poderia. Pois a santidade absoluta sente o horror do pecado com uma intensidade infinita. É o cumprimento de Isaías 53:6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Assim, a confissão do Salmo 40 torna-se o grito do substituto, cercado não por falhas pessoais, mas pela imputação forense e real das transgressões do mundo. Eu não sou capaz de ver. Essa é a única tradução possível e fiel ao contexto de desespero, pois não há justificativas lexicais para traduzir a palavra simples por procurar, como se ele estivesse buscando uma saída e não a encontrasse. A situação é mais grave, é a cegueira do colapso. Ou a multidão de calamidades circundantes impede o salmista de ver qualquer coisa além de si mesmo, como as ondas que impediam Pedro de ver a Cristo, Mateus 14:30, ou mais provavelmente, a falha de poder vital que acompanha a sua tristeza obscurece sua visão física e espiritual. Esta perda de visão devido à angústia é um tropo comum na literatura de lamento, semelhante ao que é descrito em Salmos 38:10. A luz dos meus olhos também já não está comigo, e em Lamentações 5:17. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Jó também experimentou esta escuridão, onde a luz se escurece nas suas tendas. Jó 8:6. É o estado de depressão espiritual, onde a percepção da providência de Deus é nublada pela fumaça da batalha interna. O salmista confessa que suas iniquidades são mais do que os cabelos da minha cabeça, uma hipérbole de incontabilidade, que contrasta dolorosamente com as maravilhas de Deus, que também não podiam ser contadas. Versículo 5. Antes, ele estava perdido na imensidão da graça. Agora, sente-se perdido na imensidão da culpa. O resultado inevitável é a falência emocional, pelo que o meu coração me desamparou. O coração, centro da volição e coragem no pensamento hebraico, abandona o guerreiro. Ele está esvaziado, derramado como água, conforme o Salmo 22:14. O meu coração tornou-se como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. De Salmos 43 diante, o texto é replicado quase inteiramente como Salmo 71, com diferenças verbais sem importância substancial, mas que sugerem o uso litúrgico desse lamento como uma oração de emergência independente. A repetição na Escritura nunca é redundância vã, mas ênfase pedagógica. A primeira diferença notável é a omissão de "fica satisfeito" ou "praza-te, Senhor", em Salmos 40:13, uma frase que liga esta segunda parte à primeira e aponta linguisticamente para "teu prazer", Salmos 40:8. No Salmo 70, a oração começa abruptamente com "apressa-te, ó Deus", indicando uma urgência onde a cortesia da súplica formal cede lugar ao grito de pânico de quem está se afogando. É a oração do "Senhor, salva-me", de Mateus 14:30. A oração para a confusão dos inimigos assemelha-se muito àquela em Salmos 35:4. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. E Salmos 44 sendo quase idêntico a Salmos 44 no tema da confiança traída versus confiança vindicada. E Salmos 35:26 ali. Além disso, Salmos 40:15 relembra Salmos 35:21.
abrem a boca contra mim e dizem: ah. Estas conexões intertextuais mostram que Davi, ou o salmista, possuía um vocabulário de sofrimento estabelecido. Ele sabia como navegar o mapa da dor usando as coordenadas da aliança. Ele pede que os inimigos voltem as costas, ou seja, sejam rechaçados. Uma imagem de derrota militar humilhante, onde o agressor foge em desarranjo, como prometido em Deuteronômio 28:7. Para aqueles que obedecem ao Senhor, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. A oração para que os inimigos falhem em seus desígnios é consistente com o espírito mais semelhante a Cristo em sua essência de justiça, pois Cristo orou pelos seus perseguidores. Lucas 23:34. Pai, perdoe-lhes. Mas aqui o foco é a frustração do mal e a vindicação da verdade, não necessariamente a redenção pessoal do agressor naquele momento histórico. Há uma distinção teológica vital entre vingança pessoal e zelo pela glória de Deus. O salmista não pede permissão para ferir, mas pede a Deus que julgue. Nada mais é pedido pelo salmista, mas o tom de satisfação com que ele se detém em sua derrota, sejam assolados em paga de sua vergonha, embora natural, pertence ao padrão moral do seu estágio de revelação, que via a justiça retributiva temporal como a principal demonstração do governo de Deus. Eles aguardavam a plenitude do amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Uma ética que só se torna plenamente possível com a cruz, onde Deus satisfaz a justiça e a misericórdia simultaneamente. No entanto, mesmo no Novo Testamento, a justiça divina não é anulada. Paulo adverte em 2 Tessalonicenses 1:6 que é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. O salmista usa palavras extraordinariamente fortes para pintar sua perplexidade e mortificação, que enrubrescem, empalideçam, sejam rechaçados, fiquem paralisados de vergonha por sua malícia perplexa. A vergonha aqui não é apenas um sentimento social, mas uma desconstrução ontológica do ímpio. Aqueles que dizem celebrando a ruína do justo com escárnio sádico, semelhante aos que passaram pela cruz maneando a cabeça, Marcos 15:29, descobrirão que o seu triunfo é breve e sua vergonha eterna, conforme Daniel 2:2 prevê. Alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O Salmo, portanto, apela ao tribunal celestial, para que a ordem moral seja restaurada e que a zombaria não tenha a última palavra. A oração para a alegria dos servos e buscadores de Deus, que encerra este salmo, ecoa como um antífono triunfante, através das eras, ressoando a mesma frequência espiritual de Salmos 35:27. Cantem e alegrem-se, os que amam a minha justiça. Este pedido não é um mero desejo de felicidade emocional passageira, mas uma invocação para que a ordem moral do universo seja reconhecida e celebrada. O salmista pede que a fruição tão completa quanto o desapontamento do inimigo seja o destino daqueles cujos desejos se voltam para Deus, estabelecendo um contraste escatológico entre os que amam a perdição e os que amam a salvação. Esta súplica é tanto profecia quanto oração, pois antecipa o banquete final do Cordeiro, Apocalipse 19:9, onde a alegria dos santos será plena e irrevogável. A dinâmica da busca espiritual aqui apresentada é fundamental para a teologia bíblica. Os que buscam a Deus sempre o encontram, não porque sejam caçadores habilidosos, mas porque Deus se deixa encontrar. A promessa divina é inquebrável. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Diferente dos ídolos mudos que frustram seus adoradores, como descrito em Salmos 115, o Deus vivo recompensa a diligência da fé, conforme Hebreus 11:6 nos assegura. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A alegria encontrada na posse da presença divina é infinitamente superior à expectativa gerada durante a busca. É como o homem que encontra o tesouro escondido no campo e, cheio de alegria,
Vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus 13:44. Ele sozinho nunca foge da busca, nem decepciona a realização. Ele é a fonte de águas vivas que nunca falham. Jeremias 2:13. Em contraste com as cisternas rotas do mundo, aqueles que anseiam por sua salvação a receberão invariavelmente, e sua recepção encherá seus corações tão cheios de bem-aventurança que seus lábios não serão capazes de se conter de sempre novas explosões do antigo louvor. A liturgia do coração grato tem um refrão constante: o Senhor seja engrandecido, ou magnificado seja o Senhor. Esta é a essência da verdadeira adoração, o desejo de que Deus cresça na estima e na visão de todos. É a postura de João Batista que declarou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Esta doxologia ressoa profundamente com o Magnificat de Maria em Lucas 1:46, onde ela exclama: a minha alma engrandece ao Senhor. Engrandecer a Deus não significa torná-lo maior do que ele é, pois sua grandeza é infinita e imutável, Salmos 145:3, mas sim alargar o espaço que ele ocupa em nossa percepção e na percepção do mundo. Aqueles que amam a tua salvação não amam apenas o benefício de serem salvos do inferno ou da angústia, mas amam o próprio Deus que salva e o método de sua salvação que glorifica sua justiça e misericórdia. Paulo expressa esse amor pela salvação e pela aparição de Cristo em 2 Timóteo 4:8, falando da coroa da justiça guardada para todos os que amarem a sua vinda. A alegria aqui descrita é uma alegria teocêntrica. Ela se regozija não na queda do inimigo, per se, mas na vindicação do caráter de Deus que a salvação dos justos demonstra. É a alegria descrita em Sofonias 3:17, mas invertida. Assim como Deus se regozija sobre nós com cânticos, nós nos regozijamos nele com louvor perpétuo. De maneira muito lamentosa e comovente, o suspiro baixo de necessidade pessoal segue esta intercessão triunfante pela companhia dos santos, criando um paradoxo que define a vida cristã: a coexistência de júbilo corporativo e angústia individual, de riqueza espiritual e pobreza existencial. Seus elementos tríplices se fundem em uma aspiração de fé, que não é impaciência carnal, embora implore por ajuda rápida com a urgência de quem está se afogando. Estou aflito e necessitado. Literalmente, pobre e necessitado. Ani vievion. Ali o salmista volta seus olhos para a sua própria necessidade dolorosa, sem máscaras de autossuficiência. Ele reconhece sua pobreza de espírito, a condição indispensável para o reino dos céus, conforme a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta confissão não é um ato de autodepreciação mórbida, mas de realismo espiritual. Ele sabe que em si mesmo não possui recursos para enfrentar os males sem número. Ele é como o publicano no templo que batia no peito sem ousar levantar os olhos, dependendo inteiramente da propiciação divina. Lucas 18:13. No entanto, esta pobreza é imediatamente contrabalanceada por uma riqueza externa. O Senhor cuida de mim, ou o Senhor pensa em mim. Lá ele se volta para Deus e liga suas petições finais com sua confiança anterior, pela repetição da palavra pela qual ele descreveu, Salmos 45, os muitos desígnios graciosos de Deus. Saber que o Criador dos confins da terra, que não se cansa nem se fatiga, Isaías 40:28, ocupa sua mente infinita com a situação de um simples mortal, é o consolo supremo da fé. O verbo pensar, aqui, hashav, implica planejamento, intenção e consideração afetuosa. Não é um pensamento passageiro, mas sim uma providência ativa. Mesmo na aflição, ele sabe que Deus cuida dele, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, conforme a exortação apostólica de 1 Pedro 5:7, porque ele tem cuidado de vós. Esta certeza ancora a alma na tempestade. Se Deus é por nós, e se Deus pensa em nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Aquele que conta as estrelas e as chama pelos nomes, Salmos 147:4, também conta os cabelos da nossa cabeça, Mateus 10:30. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Ali ele abraça ambos, a confissão de fé e a súplica urgente, em um ato de desejo fiel.
Chamar Deus de meu auxílio, Ezer, evoca a imagem de um socorro militar ou de um suporte vital que impede o colapso. Chamá-lo de meu libertador, Palat, refere-se àquele que provê uma rota de escape, que abre o Mar Vermelho quando os exércitos de Faraó se aproximam. Sua necessidade exige e os conselhos amorosos de Deus garantem uma resposta rápida. A demora de Deus, embora muitas vezes pedagógica, para provar a fé, como no caso de Lázaro, onde Jesus demorou 2 dias antes de ir, João 11:6, nunca é uma negação do seu amor. O salmista, contudo, no calor da batalha, clama sob a perspectiva humana do tempo: não te demores. Aquele que se aprazeira quando um homem pobre e aflito o chama de meu Deus, apropriando-se da aliança pessoalmente como Tomé, Senhor meu e Deus meu, João 20:28, não hesitará em vindicar a confiança do seu servo e engrandecer o seu próprio nome. Este apelo vai direto ao coração de Deus, que não tardará em fazer justiça aos seus eleitos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça demorado para com eles. Lucas 18:7. A tensão entre o ainda não da libertação completa e o já da promessa divina é o lugar onde a fé amadurece. O salmista não termina com um relato de que o problema acabou, mas com a oração ainda nos lábios. Isso é profundamente instrutivo. A fé não é a ausência de problemas, mas a confiança na presença de Deus em meio a eles. E assim, o salmo termina não com uma resolução completa visível aos olhos carnais, mas com um ato de fé contínuo, deixando o crente nas mãos daquele que é poderoso para guardar o depósito até aquele dia, 2 Timóteo 1:22, e para o apresentar irrepreensível com alegria perante a sua glória, Judas 1:24. O silêncio que segue o último versículo do Salmo 40 é enchido pela esperança messiânica, pois foi Cristo que na cruz viveu o extremo da pobreza e necessidade, clamando: meu Deus, Mateus 27:46, para que hoje possamos ter a certeza de que Deus pensa em nós com pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. A nossa oração de não te detenhas é respondida pela promessa final de Cristo na Escritura: certamente cedo venho, Apocalipse 22:20. E a igreja, em uníssono com o salmista, responde: amém. Ora vem Jesus. Reconhecendo a grandeza de Deus, vamos encerrar com uma breve oração. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos por Tua palavra que hoje nos recorda a Tua grandeza e Tua santidade. Tu és o Deus que reina sobre as águas, que governa sobre as tempestades, que está entronizado para sempre. Dá-nos, Senhor, a graça de viver em constante adoração, reconhecendo que só Tu és digno de glória. Ensina-nos a temer a Tua voz e a alegrar-nos em Tua santidade. Sustenta-nos com Tua força e abençoa-nos com Tua paz. Abençoa, Senhor, cada pessoa que participou desta leitura, bem como seus familiares. Derrama sobre eles a Tua presença, dá-lhes livramento, provisão, saúde e esperança. Que a Tua voz, que é poderosa e majestosa, seja também doce em seus corações, trazendo direção, consolo e alegria. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Amado irmão e amada irmã em Cristo Jesus, se essa leitura e reflexão edificaram a sua vida, compartilhe com outros irmãos para que também sejam abençoados pela palavra de Deus. Deixe nos comentários sugestões de conteúdos bíblicos que gostariam de ver também em nosso canal. A opinião dos irmãos é muito importante para que juntos cresçamos em graça e conhecimento do nosso Deus. Que Ele, por meio de Cristo Jesus, te abençoe ricamente. Amém.